Irmãos, capítulo 24 de Mateus nos diz assim o verso, olha só, Mateus capítulo 24 fala sobre o final dos tempos. E hoje eu quero falar um pouco sobre a volta de Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus, verso 1, do verso 1 até o 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Soberano Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a tua palavra nos nossos corações. Amém. Queridos irmãos, nessa palavra de hoje à noite, falando sobre a volta de Jesus, Mateus deixa de uma forma assim muito clara as palavras do Cristo sobre os sinais que apontam para a volta de Jesus. Nós celebramos muito bem a Páscoa, né? Aliás, antes da pandemia a gente lembrava com mais tranquilidade sobre o evento da Páscoa. Inclusive, eu sempre digo aqui na igreja, a Igreja Católica faz isso muito bem com peças teatrais. E Jesus morreu e ressuscitou e ele foi para o Pai. Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. E a história continua. Assim como Jesus esteve aqui, Jesus foi para o céu, mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E estamos lendo aqui um texto da palavra. Quando Jesus estava com os seus discípulos saindo do templo, e esse templo foi aquele que Herodes tinha tornado ele assim magnífico. Lá atrás, nos dias de Esdras e Neemias, quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, foi exatamente quando Herodes reformou todo aquele templo. Mas quando eles saíram e eles falaram: mestre, está vendo esse templo? E Jesus diz para eles assim: olha, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso gerou no coração dos discípulos uma curiosidade: quando iria acontecer? Porque, irmãos, sabe, muitas vezes é gerado em nós, quem de nós, por mais inteligente, por mais sábio, por mais graduado, iria imaginar que o mundo irá parar? Como diz o pastor Amadeu, que uma molécula ia colocar o mundo de joelhos. Quem iria imaginar um negócio desse? De igual forma, os discípulos também, quando viram aquele templo, o verso 2, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele: eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Irmãos, é inimaginável. O templo significava, representava algo muito forte para os judeus. E Jesus está dizendo que tudo aquilo ia ser derrubado, sabe? Não ia ficar de pé. Imagina se alguém chegasse para você e dissesse, sabe, há 60, 70 dias atrás, e dissesse: olha, o mundo vai parar. Você não vai conseguir viajar de avião, nem dentro do seu país. A gente consegue viajar hoje com muita dificuldade dentro do Brasil. É um trecho ou outro. Essa semana eu fui segunda-feira de tarde e voltei ontem à noite. E quando eu cheguei para entrar em Marataízes, no sul do nosso estado, eles tiveram que botar aquele aparelhinho assim, ó, na minha testa para ver se eu não estava com febre.
E se eu não passasse por aquele bloqueio, não tivesse bem, eu não entraria naquela cidade. Então nem de carro. Quem iria imaginar que nós íamos viver essa pandemia? Mas sabe, queridos irmãos, eu quero trazer a sua memória agora, lá atrás, há muitos anos atrás, quantos se recordam aí no evento do dilúvio? Deus falou com Noé: Noé, construa uma arca. Você imagina bem, aquele homem creu em Deus, ele creu na palavra de Deus, e porque ele creu na palavra de Deus, ele e toda a sua família, eles foram salvos. Mas quantos o chamavam de louco, quantos o chamavam de doido, porque ele estava construindo um barco no deserto? Talvez você esteja assistindo a cada quinta-feira, a cada domingo, a gente tem feito as nossas lives, e você sabe, ainda não conseguiu alcançar, que Deus permitiu que isso tudo acontecesse para que você fosse salva. Ontem eu fiz uma entrevista por videoconferência com a Damares, lá em Londres. Quando eu imaginava que através do programa Desafios eu ia fazer uma entrevista com pessoas que estão lá longe, na Inglaterra, e ela falou algo tremendo, sabe, que eu quero que você aplique na sua vida. Aqui eu tenho um copo com água. De repente você está com muita sede. Deixa eu descer para ficar mais perto, para te mostrar bem. Isso aqui é um copo descartável, mas tem água aqui dentro. Água. E de repente você está com uma sede, mas você não crê que se você tomar essa água vai saciar a sua sede. Mas aí você pega, mesmo não crendo, mas como você está com muita sede, você toma a água. E o que acontece? A sua sede, ela é saciada. Assim é Deus, assim é Jesus. A sua alma anseia por Jesus, a sua alma anseia por Deus, e mesmo que você não creia, mas se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai, satisfazer as necessidades, os anseios da sua alma. E esse Jesus que eu estou pregando para você, é o Deus Filho, e Ele disse para os discípulos: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Deus falou para Noé: Noé, construa uma arca. Noé obedeceu a Deus, construiu a arca, veio o dilúvio, a família de Noé foi salva e todos foram ceifados. Jesus disse que esse templo não ficaria de pé, e deixa eu falar para você, no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi derrubado. E nós estamos em 2020, você pode ir em Israel e você vai ver que esse prédio não existe. Esse templo magnífico registrado aqui na Bíblia não existe. Jesus aponta sobre o final dos tempos. Hoje a minha mensagem vai ser muito objetiva e eu quero que você preste bastante atenção, porque os discípulos fazem uma pergunta para Jesus no verso 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos? O que vai acontecer no fim dos tempos? Olha só, você não precisa ir para nenhuma enciclopédia. Eu lembrei dessa palavra antiga, né? Tinha aquela antigamente, tinha uma grandona, como é que chamava? Fugiu. Quem tinha uma daquela grandona, se esqueci, eu vou lembrar o nome de Jesus, né? Hoje você pode ir para o Google, mas não precisa ir para o Google não, está escrito aqui, Mateus capítulo 24, Jesus vai descrevendo o que vai acontecer, ou seja, no final dos tempos, Jesus aponta para o futuro, Jesus mostra o que vai acontecer lá na frente. Então vamos ver se nós fazemos parte dessa geração aqui. Verso 4, olha aí, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então está dizendo que no final dos tempos vão surgir muitas pessoas usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para você não ser enganado. Eu estou lendo a Bíblia para você: cuidado que ninguém os engane.
Verso 24: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Olha aí, para enganar até a gente. Tem coisa, irmãos, que eu vejo que eu mesmo fico atônito, mas aí eu fico assim: será que esse negócio é de Deus mesmo? Veja bem, você não tem que se impressionar com o milagre, você tem que ser impactada pela palavra de Deus, porque o milagre é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Segunda coisa que Jesus aponta e nos diz aqui no verso 4, no verso 5, ele diz: pois verso 6. Em primeiro lugar, vão surgir muitos falsos cristos, falsos profetas, sinais, maravilhas, vigia com isso. Verso 6 diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, você que está me assistindo, preste atenção. Você está ouvindo falar de guerra, rumores de guerra, sabe, de guerras entre Israel e os palestinos, entre os Estados Unidos e também a China, Venezuela. Olha só, guerras, rumores de guerras. Não tenham medo. Jesus está falando para você não ter medo. Ele diz aqui no final do verso 6: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ele continua dizendo: não, olha só, nação, verso 7, se levantará contra a nação e reino contra reino. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre os falsos profetas, falsos pastores, sobre o espírito do engano dos últimos dias. Depois ele fala sobre guerras, rumores de guerras. E agora, olha só, no verso 6 aí, ele diz assim: em terceiro lugar, haverá fomes. Olha só, fomes. Quantas pessoas morrem de fome por dia? No Brasil, agora, por causa da pandemia, estamos tendo um problema sério, irmãos. Precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos ser solidários, precisamos doar, sabe? Se você pode, passe aqui na igreja, deixa as cestas básicas aqui, nós estamos direcionando para as famílias necessitadas. A fome do outro tem que ser a minha fome. Jesus está falando que haverá fomes. É uma das causas que mais mata as pessoas no mundo, é a fome, irmãos. Não é vírus chinês, não é Covid. Depois da fome, ele fala aí em terremotos em vários lugares. Por causa do vírus chinês, por causa da Covid, a gente não estava ouvindo falar sobre outras coisas, irmãos. Mas os terremotos continuam acontecendo em vários lugares, em várias nações. Os sinais continuam se cumprindo depois dos terremotos. Você pode acompanhar aí comigo, olha só, no verso 8. Tudo isso será o início das dores. O engano, rumores de guerras, fomes. Mas aí no verso 9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, porque você tem a sua vida, sabe, dedicada a Jesus. Você é perseguido. A Bíblia diz que as pessoas vão ter ódio da gente. Há alguns anos atrás, irmãos, um veículo de comunicação muito forte aqui no Brasil, não vou citar nenhum nome para não dar ibope para eles, mas eles dizem que nós somos um povo que incomoda. O povo de Deus se incomoda. Os cristãos se incomodam porque a gente não negocia os valores de Jesus, os valores do Cristo. Então, se você está sofrendo, se você está sendo perseguido, se sinta feliz por isso, porque você está fazendo parte daquilo que Jesus nos ensinou. No verso 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Eu fico olhando aqui, olha só, trairão e odiarão uns aos outros. Eu não sei se você orou, mas eu orei, sabe, a nossa igreja orou aqui, e a gente sempre ora, sabe, pelas nações, pelas nossas autoridades, oramos pelas eleições, e nós oramos que a gente queria uma mudança no Brasil. Então, quando veio esse presidente, a gente, para nós é resposta de oração. Aí, todos nós que acompanhamos, que a gente lê um pouquinho,
e tal, a gente vê quantas pessoas se elegeram usando o nome do nosso presidente e hoje o traiu e trabalha contra ele. E uma coisa que todos nós não podemos negar é que o nosso presidente, ele professa a Jesus Cristo como Senhor. Ele não professa que ele é da religião tal, ele declara Jesus Cristo como Senhor. O único presidente, sabe, que proclamou um jejum nacional. Eu fico, irmão, sabe, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, não é por falácias. E também não estou aqui defendendo ele em nada, porque ele não precisa ser defendido por mim, precisa das minhas orações. Você precisa orar, é o que a Bíblia nos ensina. Então Jesus agora, irmãos, no verso 11 diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então nós precisamos tomar cuidado, sabe, porque Jesus repete isso novamente, sabe, toma cuidado nesses últimos dias. Toma cuidado, porque vão surgir muitos para tentando te enganar. Olha, nossa igreja, a Assembleia de Deus Desafios, fica aqui na ilha de Santa Maria em Vitória, e nós temos uma filhinha lá no município de Serra. Eu sou o pastor Eli Blunk. Se você quiser me encontrar, toda quinta-feira eu estou aqui na live com você, minhas ovelhas estão juntos, ou aqui, sabe, ou eu procuro convidar as pessoas. É isso, sabe, eu sou filho daqui. Você precisa saber quem é o seu pastor, quem é essa pessoa que está pregando para você, quem é, de onde ele saiu. Por quê? Para você não ser enganado. Ah, me decepcionei com o Evangelho. Por que você fica acreditando em qualquer coisa, em qualquer pessoa? Jesus está dizendo aqui, olha só, lá quando Jesus estava aqui, antes de ir para o céu, ele já estava alertando sobre esse cuidado que a gente precisa ter. Agora tem pessoas que gostam de ser enganadas, fica andando atrás de profeta, fica andando atrás, vou na casa de fulano, vou na casa de ciclano. Meu irmão, você ir orar na casa das pessoas, vai e ora mesmo. Agora a Bíblia diz que é pastor que cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha, porque uma coisa ruim também é a ovelha estéril, é aquela ovelha que não dá fruto. Verso 12, já estou encerrando a palavra. Jesus está falando sobre o sinal do final dos tempos. Olha só, 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Em nome de um vírus. No Rio de Janeiro, nosso estado vizinho aqui, 7 hospitais de campanha, nenhum deles foi inaugurado. Quantos milhões foram gastos? Quantas pessoas já morreram? Isso é uma maldade, irmãos. Cadê o amor? Sabe o que nós somos para um bom percentual dos políticos? Nós somos um número. Mas para Jesus, para Deus, nós não somos um número, nós somos a imagem e a semelhança dele, nós somos a criação dele. E por minha causa, por sua causa, Jesus foi à cruz. Glória a Deus. Pare, sabe, eu não fico aqui, irmão, sabe, quando eu falo sobre o presidente, porque quando era o outro presidente anterior, nós oramos também aqui. Quando era presidente Dilma, a gente orou também. Quando era o Michel Temer, a gente orou também. Não é ano político para a presidência da República. Estou pregando a palavra de Deus aqui, e fizemos clamores aqui com pastores a favor dessa nação. E agora a gente vem aqui, o amor de muitos esfriará. 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então olha só, irmãos, eu quero fechar a mensagem aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você só será salvo se você perseverar, for constante. Você não pode se permitir ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Você precisa ser firme na sua fé. Não pode permitir, sabe, vírus chinês, que chikungunya, dengue, alguém te ameaçou por alguma coisa. O sangue de Jesus tem poder, maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Persevera em Deus, confia em Deus. Nós, Igreja Assembleia de Deus Desafios, estamos fazendo a nossa parte. Breve, em nome de Jesus, vamos ter os nossos cursos presenciais. Tudo dentro do protocolo de segurança, distanciamento social, máscara, álcool. Vamos ter um aplicativo aqui, se Deus quiser, se não for aplicativo, a gente vai ter um jeito de registrar as pessoas. Você vai poder vir com segurança assistir o culto, e nós vamos continuar prestando culto ao Senhor em nome de Jesus. Mas é para aqueles que perseveram. O problema é que muitos abandonam a fé. Muitos estão caídos em suas casas.
Muitos estão deixando de orar, muitos estão deixando de ler a palavra, muitos estão deixando, sabe, ser vencidos pela imprensa. Desliga esse canal em nome de Jesus aí, sabe, que isso só traz notícia ruim na sua casa. É cemitério, é caixão, aumentou o número de contaminados. Sai desse portal de notícia e entra no portal de Deus, ligue no canal de Deus, sabe, você precisa perseverar em Deus, em nome de Jesus. E olha só, verso 14, é o último versículo que eu vou ler. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando eu paro aqui, Jesus está falando que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por que isso? Porque Deus é justo. Já pensou se Jesus voltar agora? Existem talvez bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar dele. Mas através hoje da internet, isso aqui, ó, rapidamente as pessoas estão se voltando e se convertendo ao Senhor Jesus. Eu quero, irmãos, dizer para você, se você, eu li Bíblia, eu li aqui as palavras de Jesus. E a maioria das coisas, dos sinais que Jesus falou aqui, estão acontecendo. Você tem dúvida que Jesus está voltando? Quero fazer apenas uma parte de louvor e quero orar com você. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sabe, eu era pobre e perdido quando eu estava sem Deus e sem Jesus. Estamos encerrando o nosso culto. Nosso culto vai ser de 1 hora, em nome de Jesus. E você que está aí me assistindo agora, se você quer entregar a sua vida para Jesus, feche os seus olhos. Eu quero que você ore comigo, sim. Você está triste, angustiado, está ansioso, está com medo, está apavorado, apavorada. São sentimentos comuns nesses dias. Pastor, como eu faço para ter essa alegria, esse gozo, essa convicção? Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você deseja, ore comigo assim. Repita aí na sua casa: Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas. Eu te peço perdão em nome de Jesus. E eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Obrigado, Deus, pela minha salvação. Em nome de Jesus Cristo.